A memória do Holocausto tem papel fundamental na educação judaica, mas também na luta e conscientização contra o antissemitismo. Mas como usar essa memória sem banalizá-la, por um lado, e também não sacralizá-la a ponto de torná-la intocável? Eu sou Amanda Hatzir, estudo psicanálise, sociedade israelense e cultura judaica, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel. E eu sou Anita Efraim, sou jornalista e mestre em comunicação política. Para falar com a gente sobre esse assunto, sobre memória do Holocausto e educação, a gente convidou a Alana de Moraes Leite. Ela é doutora pelo programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, coordenadora do Laboratório História e Memória do Holocausto do projeto IB no campus e desenvolveu, junto ao Museu do Holocausto de Curitiba, o projeto de extensão Milhões de Vozes, Testemunho, Shoah e o ensino de história do tempo presente. Alana, seja muito bem-vinda, que bom ter você com a gente. Muito obrigada, Anitta, Amanda. É um prazer para mim também estar aqui. Sempre escuto e eu conheço e fico pensando, será que eu vou participar? Um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada pelo convite. Obrigada a você por topar. E Alana, esse episódio ele vai ao ar poucos dias antes do dia 27 de janeiro, que é Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto, que esse ano marca os 80 anos da libertação de Auschwitz, o campo onde mais pessoas morreram durante o Holocausto. As estimativas é que 1 milhão de pessoas tenham morrido só em Auschwitz, no complexo, né, Auschwitz-Birkenau. Qual a relevância dessa data para o mundo em geral, visto que no calendário judaico a gente tem o Yom HaShoah como esse marco de lembrança? Acho que para pensar sobre a importância dessa data, é importante a gente sempre retroceder um pouquinho nas discussões que nós temos em torno da temática do Holocausto como um todo, inclusive das discussões em torno da nomenclatura, em torno da representação, de como representar, de como educar sobre esse tema. É, Fazer um adendo aqui para dizer que agora nós temos no Brasil também uma lei que institui um Dia Nacional para a Lembrança do Holocausto, né, que é o 16 de abril. Então, esse 27 de janeiro é o primeiro ano, né, que nós vamos ter, além dessa data de 27 de janeiro, a soma dessa data 16 de abril a discutir isso em nível nacional. E aí eu evidencio esse ponto em específico para a gente pensar qual a simbologia dessa data, como você bem mencionou, agora que completa 80 anos da libertação de Auschwitz. Então, pensar na categoria de Auschwitz é muito forte para tudo isso. Tem um historiador, o Marcus Gutermann, que escreveu um livro chamado Holocausto e Memória sobre isso, e aí ele diz o seguinte, que o fato de nós termos 7 mil sobreviventes de Auschwitz e muitos desses 7 mil sobreviventes serem da Europa Ocidental, joga sobre Auschwitz um peso muito forte e faz com que a palavra Auschwitz, o símbolo de Auschwitz, também projete sobre essa categoria de sobrevivente um peso muito forte. Então, por muito tempo, quando a gente pensa em Auschwitz, até no emblemático texto de Adorno, Educação após Auschwitz, quando a gente pensa no peso de Auschwitz, é justamente todo o peso acerca do Holocausto, muitas vezes sendo entendido como o próprio evento, né? Auschwitz como esse símbolo máximo de tudo que aconteceu durante o Holocausto. Então, é uma data importante para a gente rememorar esses acontecimentos, mas eu penso que também é importante a gente caminhar no sentido de entender o peso dessa projeção de Auschwitz e entender que esse peso ele precisa ser constantemente desconstruído, no sentido da gente pensar que outras vítimas existiram para além dessas vítimas de Auschwitz, que nós temos esse peso enorme da maior parte de vítimas terem sido desse campo em termos de morte, mas que a gente também tem pessoas que se esconderam, que têm outras histórias de vida, pessoas que adotaram falsas identidades, que adotaram outra identidade, que esconderam a sua judeidade para poder sobreviver, para poder se manter vivo. Então, acho que esse 27 de janeiro marca tudo isso, marca esse símbolo da importância da perseguição nazista como um todo, né, e desse símbolo de morte propriamente dito, mas é importante também a gente fazer o contraponto no 27 de janeiro para dizer que é justamente por ter vida que esse 27 de janeiro ele é estabelecido, é falar sobre vida também, sobretudo, né? Das pessoas que sobreviveram e da importância para essas pessoas de um símbolo tão grande sendo estabelecido numa data tão simbólica e significativa. Acho que você traz um ponto de vista muito importante nesse sentido de olhar para a vida também, né, para além da tragédia. Isso é muito importante mesmo, e acho que foge também um pouco
do padrão, né? E, assim, para quem não é muito versado aí, né, na historiografia, ou não é das ciências humanas, mesmo para quem é das ciências humanas, às vezes é difícil diferenciar lembrança de memória. Então, queria que você falasse um pouco, né, se existe diferença, e qual que é a diferença de lembrança e de memória. Existe sim diferença. Quando a gente está falando de lembrança, nós estamos falando de indivíduos muito particulares, né? De casos individuais, propriamente dito, de pessoas que lembram e que portam essa lembrança. E essa lembrança, ela vai se modificando com o tempo. Essa lembrança, ela vai depender do contexto histórico no qual aquela pessoa, aquela vítima, aquele indivíduo, ela está inserido. Aquela lembrança faz parte daquela pessoa. Enquanto que a memória, nós podemos falar em termos de memória. A memória ela é múltipla, né? Nós podemos falar da memória em termos psicanalíticos, em termos historiográficos, em termos da historiografia, como você cita, quando nós estamos falando de memória, nós estamos nos referindo a uma política de memória propriamente dita, ou seja, é o enquadramento que nós temos dado a todas essas lembranças ao longo do tempo. E aí talvez caiba que falar isso em termos historiográficos propriamente dito, assim, em termos de contexto histórico, se a gente pensa, por exemplo, na instituição de Israel no pós-guerra, qual era o tipo de lembrança que existia ou qual o tipo de política de memória que se desenvolvia naquele contexto específico, que é diferente do contexto, da forma como a memória ela vai ser contextualizada nos Estados Unidos, ou da forma como essa memória ela vai ser contextualizada no Brasil. Então, quando a gente está falando de memória propriamente, nós estamos falando desses enquadramentos, desses contextos que nós vamos dando. É mais ou menos a ideia de uma moldura, né? De nós colocarmos essas memórias, ou seja, diferentes grupos de lembrança, em uma determinada moldura histórica, tentando entender aquele contexto histórico a partir dessas memórias, fazendo essa memória dialogar com o nosso presente, o que é mais importante, e especialmente para os dias de hoje, né? Entender como essa memória, uma memória histórica, uma memória situada, como é que essa memória dialoga com o presente no qual nós vivemos. Tem uma discussão que eu acho muito importante, muito relevante nos estudos da Shoah como um todo e na temática da educação do Holocausto, que não é nem tão recente assim esse texto, mas é um texto do Dan Stone que ele diz assim, ele se pergunta em uma certa altura, como é que nós temos qual o significado que se busca na representação que nós fazemos sobre a Shoah? Então, quando nós falamos de memória, nós estamos falando um pouco desse debate de representação, ou seja, como é que nós mobilizamos determinadas memórias para que essas memórias elas gerem significados para nós. Então, uma coisa é aquilo que o sobrevivente, que um determinado testemunho lembra, e a forma como ele verbaliza aquilo que ele lembra. A memória ela vai juntar esse conjunto, essas camadas de lembrança e dar a essas lembranças um determinado contexto histórico, para dizer nós lembramos por isso e os significados que essas memórias podem trazer, que essas lembranças juntas podem trazer para o nosso presente, são mobilizadas de diferentes formas. E aí é importante pontuar que cada mobilização dessa vai depender de um contexto específico. A gente não vai ter uma resposta, e acho que isso se torna cada vez mais evidente nos estudos da Shoah, que nós nunca vamos ter uma resposta única, de um caminho único acerca dessa temática. Cada contexto histórico vai gerar uma resposta diferente, é meio como pensar que cada indivíduo é um indivíduo único, né? Então, a forma como essas memórias se colocam em cada contexto histórico, elas são também muito únicas, muito particulares. Sim, e ainda sobre isso, né, na sua pesquisa você fala, né, sobre a importância do uso do testemunho no ensino de história. Queria que você comentasse, né, para quem está ouvindo a gente, né, se essa abordagem ainda é controversa dentro dessa área do conhecimento, né, se há pessoas, né, que consideram que enquanto testemunho a validade histórica é menor, né? Eu queria que você comentasse um pouco se é controverso. Esse é um debate muito difícil, assim, e sim, ele continua existindo. Acho que essa controvérsia, essa disputa mesmo, ela não deixa de existir em momento algum. Por mais que os estudos históricos eles tenham, e nas ciências sociais como um todo, tenham se encaminhado muito para uma abertura, assim, de uma multiplicidade de temáticas, de fontes, exatamente, na verdade, por conta da Shoah.
mesmo assim, nós ainda lidamos um pouco com essa questão de um certo positivismo, por assim dizer, ou seja, uma certa busca de objetividade no conhecimento. Então, você busca aquilo que é objetivo, você busca uma determinada verdade. Inclusive, esse autor que eu citei agora há pouco, Dan Stone, é quem fala muito disso, de que não, todo historiador que lida com essa temática acaba sofrendo um pouco desse tipo de busca por uma objetividade, ou dessa forma de se trabalhar, meio que sendo vigiado o tempo todo, em termos de se buscar uma verdade não absoluta, mas algo que seja, que se diga, o fato é esse, foi isso que aconteceu. E aí, quando nós lidamos com o testemunho, nós temos exatamente o contrário disso, né? Nós lidamos com uma multiplicidade de memórias que muitas vezes se contradizem, memórias que a gente escuta, que a gente olha assim e diz, ué, isso aqui não está casando com tal parte da historiografia. Enfim, muitas vezes essas memórias entre si mesmo, elas vão mudando no decorrer do tempo, a depender do contexto histórico em que aquela memória ela está inserida. E essa disputa, Amanda, ela não tem muita relação, por assim dizer, com a produção do conhecimento propriamente dito. Esse autor que eu citei, o Dan Stone, ele fala o seguinte, que é justamente por causa do revisionismo, por causa do negacionismo, que se tem essa áurea assim, de querer buscar a objetividade a todo custo. É como se fosse meio que cúmplice desses argumentos negacionistas, desses argumentos revisionistas. E aí, com essa parte da discussão, isso não é histórico, né? Isso sequer é ciência. Então, com isso não se discute, não há como se discutir com negacionista, não há como se discutir com revisionista, porque não há um ponto de partida estabelecido, né, em comum entre nós. Mas do ponto de vista historiográfico, a partir dos estudos da Shoah, é que a gente começa cada vez mais a lidar, e especialmente após a Segunda Guerra Mundial e a abertura ao testemunho na década de 1980, a gente passa cada vez mais a lidar com esses testemunhos porque nós paramos para observar o mundo e percebemos que não havia como interpretar esse mundo sem a voz, sem a presença daqueles que passaram por esse evento. Então, alguns marcos, por assim dizer, são muito importantes para isso. A lista de Schindler é muito importante para isso. Os julgamentos, todos eles, tanto de Nuremberg, mas com muito mais força, o julgamento de Eichmann, é muito importante para isso, para que a gente tenha essa abertura ao testemunho e para que o lugar de escuta na sociedade passe a ser um lugar de escuta muito maior. Então, as pessoas essa sociedade começa a se abrir muito mais ao testemunho, para que essas pessoas elas possam verbalizar aquilo pelo qual, né, todos os acontecimentos que elas vivenciaram. E em termos de educação do Holocausto, educação da Shoah propriamente dito, o uso do testemunho no ensino, seja no ensino de história, seja no ensino de outras áreas, porque o que fica também cada vez mais evidente é que nós não vamos conseguir separar essa área como se fosse uma área específica da história, então a gente dialoga com a arte, dialoga com a arquitetura, dialoga com uma gama de saberes, de produção de conhecimento muito grande quando se trata desse tema. E o uso do testemunho, ele nos possibilita descentralizar as grandes figuras, então não é mais pensar nos planos de Hitler, mas é pensar naquela figura cotidiana que praticou atos de antissemitismo, é pensar nas pessoas e como é que essas pessoas reagiram a esse antissemitismo. Então, usar o testemunho nos possibilita descentralizar essas grandes figuras e nos faz pensar, assim, a percepção acerca do processo político-social que pessoas comuns vivenciaram. Então, não é tanto como aquela grande pessoa que estava pensando a história ou que estava pensando o movimento de resistência fazia, mas é como aquele sujeito que estava inserido em um determinado evento, como é que aquele sujeito vivenciou aquele processo. Então, para dar um exemplo, uma coisa é eu chegar na minha sala de aula e falar sobre a Noite dos Cristais ou sobre as leis de Nuremberg a partir dos seus artigos. Outra coisa é eu dizer que uma determinada pessoa, como o projeto que vocês citaram, o Projeto Milhões de Vozes, que conta a história de diversos sobreviventes do Holocausto que vieram para o Brasil, e aí tem um deles em específico, que é um vídeo, né, que está lá no YouTube do Ernesto Strauss, e esse sobrevivente específico, ele vivenciou a Noite dos Cristais, então ele fala de um forte cheiro de fumaça. É diferente eu mostrar isso numa sala de aula ou em outro espaço educativo, eu falar para essas pessoas sobre o que foi a Noite dos Cristais. Outra coisa é eu dizer que aquela pessoa tem um trauma com cheiro de fumaça porque recorda aquilo, ou que o barulho de bombas deixa ele atordoado porque ele lembra os barulhos que ele ouviu na Noite dos Cristais. Então, o testemunho
o uso do testemunho tem essa vantagem, por assim dizer, de substituir um modelo que é centrado nas grandes datas, nas grandes figuras, nos grandes eventos, como uma história colecionadora de fatos, propriamente dito, para uma história descentralizada, em que diferentes vozes se bifurcam e mostram as contradições em que cada acontecimento histórico ocorre. Os acontecimentos históricos, eles são, por excelência, né, por assim dizer, eles são bifurcados, eles são múltiplos, eles não acontecem em preto e branco, né? Eles têm cores no momento em que se desenrola. Eu acho que o uso do testemunho tem essa vantagem, por assim dizer, de despertar empatia, que é uma palavra tão forte nesse contexto, né? Então, há essa força, por assim dizer, no uso do testemunho dessas histórias de vida, e aí os exemplos são muitos, assim, de cada uma dessas histórias de vida se extrai exemplos múltiplos. Eu vou compartilhar aqui uma vivência minha, que eu acho que tem muito a ver com o que você está falando e vai me levar à próxima pergunta, mas recentemente eu estive no Chile, enfim, morei no Chile 2 anos e recentemente fui colar grau lá do meu mestrado e eu aproveitei para fazer o tour do Estádio Nacional do Chile, que foi um centro de tortura durante a ditadura do Pinochet. E quem faz esse projeto de levar as pessoas são pessoas que foram presas e ficaram presas dentro do Estádio Nacional do Chile. E aí, eu me peguei pensando assim, a partir dos testemunhos deles, eles passaram, sei lá, 45 dias lá dentro, e pouca gente morreu torturada dentro do Estádio Nacional do Chile. E eu acho que às vezes, né, nesse mundo que a gente vive, de querer falar sobre grandes feitos e números, e o Holocausto tem proporções absurdas, assim, rola muito um super trunfo do sofrimento, né? Tipo, não morreu ninguém, não morreu quase ninguém, então não foi nada demais. Só que, às vezes, a gente perde de vista o que que a desumanização ela também está, ou especialmente está, nas pequenas coisas, né? Quando você tira o direito da pessoa de escovar os dentes, ou de tomar banho por 45 dias. Será que alguém consegue pensar o que é você não poder tomar água, sei lá, a hora que você quiser durante 45 dias? Ou o que é você dormir no chão de um vestiário qualquer durante 45 dias? E isso me pegou muito. O testemunho deles, daquelas pessoas, daqueles sobreviventes, me tocou de uma forma muito profunda. Talvez porque quando a gente fala sobre esses grandes números, a gente fique muito obcecado, né, com a proporção, com o que é gigante. Enfim, então tudo que você falou me levou a essa reflexão e eu queria um pouco compartilhar, porque quando eu me formei na faculdade, Alana, eu fiz um projeto sobre o Holocausto, que é um projeto de testemunho, uma série de podcasts sobre eventos do Holocausto que passaram por campos de concentração. E uma delas passou por um campo na Itália, e que os campos na Itália eles não tinham a mesma proporção do que os campos na Polônia, né, que era por onde tinham passado os outros. E aí, sabe, uma primeira reflexão é, será que isso é tão impactante? Mas é isso, né? O testemunho ele é muito forte porque está nos detalhes também. A história, ela está nos detalhes. Enfim, essa é uma grande reflexão aqui em relação a tudo isso. Não sei se você quer comentar um pouco sobre isso, porque eu não fiz pergunta nenhuma, né? Eu apenas compartilhei um pouco das minhas impressões ouvindo Não, histórias. com certeza, mobilizou muito aqui do que eu estava tentando colocar e talvez elucidou tudo isso, né? Anita, esse ponto que você levanta, ele é fundamental, assim, quando a gente está falando da cultura do testemunho. Quando a gente discute, assim, na época de catástrofes, né? Um período de grandes catástrofes, como o século XX, a essa época de grandes catástrofes emerge também uma cultura de testemunho, como discutiu o professor Seligman Silva, o que é tão importante para nós nessa área. E quando a gente pensa qual é a cultura do testemunho que emerge a partir da Shoah, nós temos esses números gritantes, como você coloca, né? O projeto Spielberg, a Shoah Foundation, que recolheu depoimentos, assim, não é possível que uma única pessoa se debruce sobre o projeto da Shoah Foundation. Então, e em outros contextos, nós temos esses outros testemunhos de lugares outros, de experiências outras, que às vezes a gente olha e tem essa impressão assim, ué, mas não morreu tanta gente, por que que isso passa a ser tão importante? Por que que a gente precisa discutir? Então, o mais importante, ou melhor, o que primeiro vem à mente de toda essa discussão é a emblemática frase de Adorno, né, de que não importa se nós estamos falando de um ou de milhões de pessoas, é uma vida humana e a vida humana não se discute.
E aí, esses processos de objetificação que a gente vai entendendo, né, de tirar essas pequenas coisas do outro, é o que mais aparece nos testemunhos. E muitas vezes a gente escuta aquele testemunho, e aí é a importância de estar com o ouvido aberto para ouvir aquele testemunho, para entender aquele testemunho dentro do seu contexto, porque senão a gente escuta um exemplo como esse, da pessoa dizer, não, eu não pude escovar os dentes durante 45 dias, e a gente pensa, mas isso era tortura? Então, é pensar que esse simples ato, é uma tentativa de desumanizar o outro, de tirar do outro a sua humanidade, em pequenos gestos banais, cotidianos. E aí, quando a gente vai lendo, por exemplo, cartas, você falou sobre os depoimentos que recolheu, eu li algumas cartas que eram, isso no mestrado, que eram cartas póstumas. É um conjunto de cartas, chamada Cartas Póstumas do Holocausto, que foi compilado pelo Yad Vashem. E essas cartas elas foram encontradas em diferentes contextos. Elas foram encontradas jogadas de trem, elas foram encontradas enterradas em buraco, então eram pessoas que estavam ali na iminência de morte, sabiam que ia morrer, viviam com esse sentimento de que sua vida ia acabar a qualquer momento, e essas pessoas escreveram essas cartas. E aí eu me recordo que quando eu li essas cartas, eu dizia assim, gente, mas a pessoa está achando que vai morrer. E olha qual é a preocupação. Algumas cartas elas diziam assim: era uma mãe escrevendo para uma filha, dizendo: se encontrares essa carta e estiveres com vida, lembre de escovar os dentes todas as manhãs. Então, lembrava a filha esses atos cotidianos, aparentemente banais, mas que é justamente o que faz de nós, o que faz do ser humano, né? Esse conjunto de hábitos que, quando vão sendo retirados, vão dizendo ao outro: olha. Você não é um ser humano, você está sendo objetificado, você está sendo transformado em uma coisa, vai retirando essa humanidade. E aí, isso que você coloca me leva àquele ponto inicial do peso que a categoria Auschwitz vai colocando sobre a categoria de sobrevivente. Porque aí aquele sujeito que não passou por um campo de concentração, por exemplo, que não sobreviveu a um campo de extermínio, vê a sua história e diz, olha, eu vou contar a minha história para quê? Se tem aquela história dali, que é uma história muito mais pesada, por assim dizer, do que a minha, e tem um podcast que eu escutei recentemente, eu vou falar o nome, mas eu não vou lembrar assim, as referências dele. É um podcast produzido, também não sei o nome da produtora. É um podcast que a narradora é uma neta de sobrevivente do Holocausto, Deborah Mamber, e ela conta a história da avó dela, que é a A Lea Mamber. produtora é a Quero Vi, e que também foi a que fez o projeto do Herbert Tsukurs, que a gente contou alguns episódios atrtrás. Perfeito. Meus Então, amigos amados. eu escutei bem recentemente esse podcast da Deborah Mamber, e tem uma parte muito específica, eu inclusive trabalhei com essa história de vida da Lea Mamber na tese, mas eu não tinha escutado os áudios dela, que foram coletados pela jornalista Célia Valente, e a Deborah usa esses áudios no podcast. E aí logo no começo dos áudios, é a Lea Mamber perguntando para a Célia Valente diversas vezes assim, vale a pena? Será que vale a pena contar? Por que eu vou contar a minha história? Será que vale a pena? E a Débora enfatiza que no final daquelas gravações, a avó pergunta, né? Tá gravando? Com a preocupação de, e aí, tá gravando mesmo? Isso vai ficar gravado? Então, é essa coisa de colocar no sujeito, de dar ao sujeito, de restituir ao sujeito esse lugar para dizer, olha, a sua história ela é verídica, a sua história ela tem muito a nos contar e você pode e precisa contar essa história. Então, acho que essa coisa de tratar de pessoas que são aparentemente comuns, ou melhor, não aparentemente, mas de pessoas que são pessoas comuns no seu cotidiano e que nos contam muita coisa, porque aí, além de contar de toda essa tragédia, dos campos de concentração, da máquina de morte e de tudo que envolve a morte, essas pessoas nos falam sobre como eram os seus cotidianos num vilarejo esquecido, completamente apagado na Polônia, por exemplo. Se a intenção dos nazistas era dizer nós vamos erradicar essa cultura, essa pessoa que veio de um vilarejo que não existe mais, porque os nazistas acabaram com aquele vilarejo, essa pessoa que sobreviveu, ela vai falar sobre a culinária, ela vai falar sobre a vida que existia naquele vilarejo, ela vai falar sobre o tipo de roupa, sobre os costumes. Então é você meio que mudar a rota do trem, por assim dizer, né? Dizer, olha, essas pessoas, elas não existiram e elas não são, como diz o Ivan Jablonka, produtos de Auschwitz. Elas não existiram o tempo todo para ir para campo de extermínio. São pessoas que têm uma história para contar, que têm uma língua, que têm um costume, que têm uma culinária, que têm uma vivência cotidiana, que é, sim, aparentemente banal, mas que quando é retirado, aí constitui o tecido mais claro da vida.
né, que nos mostra o que é de fato ser esse sujeito da vida, o que são essas pessoas comuns, querendo demonstrar em meio que uma montagem de diferentes partes a imagem da cultura que os nazistas intencionavam destruir, no final das contas. São pessoas que vivem, que contam o que era que queria ser destruído e que não foi, graças a esses testemunhos. Bom, sempre que a memória do Holocausto é evocada, né, como a gente falou aqui na introdução do nosso episódio, numa discussão política, por exemplo, né, alguém evoca a memória do Holocausto, né, sempre vai aparecer alguém falando sobre banalização, né, e aí, né, o que queria que você comentasse, né, entrasse nessa seara aí, que, enfim, pode ser muito longa matéria para um podcast, para um episódio inteiro, né, mas assim, resumidamente, né, brevemente, a partir da sua análise, queria que você comentasse um pouco o que de fato é banalizar o Holocausto. Como você colocou, viu, Amanda? É muito difícil entrar nessa discussão, mais difícil ainda sair dela, eu acredito, mas muito porque, de novo, a gente volta ao tema da representação, né? Quais são as formas possíveis de representar, como é que nós representamos, a partir de quais materiais nós estamos representando isso, como é que nós estamos lidando com isso no final das contas. E aí eu acho que a gente fica aqui meio que numa corda bamba, né? De como é que nós vamos representar ou para quem nós vamos representar. E é nesse ponto específico que eu acho que caminha a discussão da banalização ou da não banalização. O Carlos Reis, ele tem, do Museu do Holocausto de Curitiba, ele tem um texto muito interessante sobre isso, que o próprio título já é bem emblemático. Eu posso até citar um pouquinho errado, mas, em suma, o título é Por que banalizaram a banalização do Holocausto e por que é necessário desbanalizá-la? Ou seja, houve uma banalização da discussão de banalização. Para dizer, ó, tudo que se representa, da forma como se representa, de fato banaliza, qual seria esse limite? Não é algo que a gente consiga discutir em um podcast de um episódio. É algo que, assim, desde a década de 80, pelo menos, se discute os limites da representação, pelo menos, se discute os limites da representação do Holocausto e como fazê-lo. Acho que a tarefa, sobretudo, é a tarefa ética, né? Pensar isso é pensar o testemunho e essas representações de forma ética. E pensar isso de forma ética sempre vai depender do contexto em que nós estamos inseridos, sempre vai depender desse contexto no qual as pessoas se inserem, no qual aquela determinada cultura existe naquele momento e qual é o grau que aquela cultura está. Talvez sirva de exemplo colocar em termos de, por exemplo, pensar o que é a cultura do testemunho dentro do nosso próprio contexto, dentro do contexto sociocultural, político, que é o Brasil. Pensar essa cultura de testemunho para nós aqui, como é que isso se dá? Tem uma fala muito importante do professor Seligman Silva num dos seus últimos livros, é um livro de 2022, qual é o título do livro dele? É um livro relativamente recente. Não, o ano estou certo, é 2022. É A Virada Testemunhal e Decolonial do Saber Histórico. E aí, nesse livro específico, ele diz assim, que a memória da Shoah no Brasil, ela é meio que uma memória que nos serve para pensar o nosso próprio testemunho. E lendo esse livro específico, eu penso o seguinte, né, a partir dessa leitura do Seligman Silva, que nós não instituímos no Brasil uma cultura do testemunho. Vide o último grande sucesso do cinema brasileiro, que é o Ainda Estou Aqui, premiou a Fernanda Montenegro, que trata sobre um trauma muito recente da nossa história e que não é um trauma amplamente discutido, amplamente debatido no cenário público, por assim dizer. Talvez, inclusive, essas premiações, essa premiação e tudo que envolve o filme nos ajude a ampliar ainda mais o debate. Mas quando a gente pensa nessa política do testemunho, nessa política de memória, a gente se dá conta que no Brasil nós discutimos muito mais uma política de esquecimento do que uma política de memória. Então é só a gente observar, por exemplo, o filme da Fernanda Montenegro, não, né? O filme que deu o título a Fernanda Montenegro, o Ainda Estou Aqui, e as falas que começaram... Fernanda Torres, né? Fernanda Torres, muito obrigada. Da Fernanda Torres e as falas que começaram a surgir nas redes sociais de não vamos politizar o prêmio. Como assim nós não vamos politizar o prêmio? Porque o filme, ele é um filme político, eminentemente político. Ele trata sobre um evento histórico político da nossa sociedade. E aí, quando a gente vê o filme sendo trazido à tona com toda essa enxurrada de noticiários, de discussão que houve em torno dele,
e a gente vê determinados comentários na rede social dizendo não vamos politizar, a gente nota o nível de despolitização ou de cultura de esquecimento que está impregnado no nosso país. Porque se a gente para recordar, e o próprio Marcelo Rubens Paiva falou sobre isso, quando disse, olha, o filme foi possível graças à Comissão Nacional da Verdade, graças àquele momento histórico. E aí eu preciso recordar que no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, foi evocado o nome do coronel Brilhante Ustra, dentro da Câmara dos Deputados, que foi o mesmo espaço público que referendou aquele relatório final que fazia jus, que dava lugar de escuta a essas memórias, a memória das pessoas que passaram por isso. Então, dentro desse mesmo lugar, uma figura pública brasileira, um então deputado, né, Jair Messias Bolsonaro, evoca a memória do coronel Brilhante Ustra, de um torturador. Então, nós temos ali claramente um processo de rompimento, ou pelo menos um processo que a gente diz assim, olha, é um espaço muito de disputa dentro da nossa sociedade ainda. Porque como é que se pode, dentro do mesmo local em que o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que gera, por exemplo, material como o filme Ainda Estou Aqui, dentro desse mesmo espaço público, uma outra memória, que é a memória do torturador, ela é evocada. Isso é, assim, no mínimo, é o espaço de disputa existente de forma clara. E eu trago tudo isso para dizer o seguinte, quando a gente fala em banalização, não é o fato de qualquer tipo de comparação nós vamos estar banalizando. É a tarefa ética do para que é que nós vamos estar mobilizando. É voltar àquela pergunta inicial de qual é o significado que nós estamos buscando em cada representação que nós estamos fazendo. Então, é preciso ouvir os testemunhos para criar essa representação. É preciso ter amparo historiográfico para criar essa representação. Eu penso, viu, Amanda, e aí é uma discussão muito, assim, particular mesmo, de que banalizar é simplesmente você falar de um ponto de vista do qual você não buscou nenhum tipo de conhecimento e ferir a tarefa ética. Então, o argumento da banalização, ele caminha muito mais com os revisionistas e com o negacionismo como um todo, para dizer, ó, não vamos usar isso daqui não, porque aí a gente vai estar banalizando, do que usar isso de forma responsável, para gerar significado no presente, para fazer com que essa memória no presente, ela possa ser mobilizada, constantemente mobilizada no nosso presente, para dizer, olha, eu vou mobilizar essa memória aqui, não para banalizá-la, muito pelo contrário, para entender qual é o significado que eu posso extrair dela no presente em que eu vivencio. Porque aí eu não estou falando mais de como aconteceu, eu estou dizendo que aquilo que aconteceu deixou alguma marca para o hoje. E em diferentes contextos, com as suas diferentes particularidades, com a diferente forma de lembrar e as diferentes políticas de memória que vão sendo erigidas em cada espaço público. Mas eu acho que caminha nesse sentido, de pensar qual é o significado dessa memória, como é que eu vou mobilizar essa memória para gerar algum significado no meu presente. E toda vez que for pensar nisso, ou criar alguma forma de representação, é antes se perguntar qual é o significado que se busca com essa representação. Porque se você só busca reproduzir, o que se reproduz, a revelia das pessoas é o trauma, né? O que você vai estar jogando ali sem pensar o que é que se quer com aquilo, você vai estar só reproduzindo determinadas imagens. Mas quando você se pergunta qual é o significado que você quer construir essas imagens, aí você está dando um significado que vai servir para o nosso presente, que vai nos ajudar a pensar o nosso próprio presente a partir dessas experiências outras que nos são tão importantes. Alana, eu queria perguntar uma coisa que acho que é um pouco polêmica. Eu tinha escrito a pergunta no roteiro de uma forma, mas eu vou dar uma mudada. Bom, a gente está vivendo um momento muito importante da história do Oriente Médio, da história de Israel, e a gente vê o Holocausto sempre voltando, né? E aí eu acho que as duas principais formas que ele volta são as seguintes. A primeira é da parte de muitos judeus, ou daqueles que se dizem defensores, entre muitas aspas, dos judeus, que justificam qualquer ação de Israel por, mas se a gente não fizer isso, pode acontecer outro holocausto, mas nós, judeus, vítimas do holocausto e coisas do tipo. E do outro lado aparece algo que, enfim, eu tenho ressalvas gigantes em relação a isso, porque é um argumento antissemita, por isso que eu tenho muitas ressalvas, que diz assim, mas como vocês, judeus, que passaram pelo holocausto, fazem algo assim? E eu queria te ouvir um pouco sobre esses dois usos, na minha humilde opinião,
bastante cretinos do Holocausto. Eu queria ouvir um pouco assim, você estuda isso, você estuda a memória e do Holocausto. O que que você sente quando você ouve essas duas falácias argumentativas, para usar um termo bonito para falar sobre isso? Certo, vamos lá. De novo, polêmico mesmo. É, eu queria começar citando um trecho. É possível? Eu posso citar um trecho de um artigo do Yehuda Bauer ou não se encaixa bem na proposta de podcast? Me fale. Pode falar, manda ver. É só um trechinho do Yehuda Bauer. Eu até fui buscar aqui para ver se eu encontrava. Yehuda Bauer, que perdemos esse ano, um dos maiores Exatamente. historiadores sobre eventos do Holocausto, assim, o artigo que ele escreveu ano passado, falando que o Holocausto, ele não é... Bom, peraí que eu vou... Único, mas sem precedentes. É isso. É desse texto mesmo. É desse texto mesmo, um texto fundamental, assim. Inclusive, ele resume o pensamento que ele já havia feito no livro dele, que é o Reflexões sobre o Holocausto. Então, meio que esse texto dele, do Não é único, mas sem precedente, ele meio que ratifica o que ele havia colocado nesse livro, o argumento que ele havia colocado nesse livro, mas também atualiza. E aí tem uma discussão, um trecho que eu fui tentar achar o texto dele aqui na hora para ver se eu conseguia responder essa tua pergunta, ou pelo menos dialogar com essa pergunta, já que não é possível respondê-la, que eu acho que é bem emblemático. Ele diz assim, ó: adquirir conhecimento sobre o Holocausto expõe a relação dialética entre a particularidade e universalidade do horror. O Holocausto aconteceu a um povo específico, por razões específicas, em um momento específico. Todos os acontecimentos históricos são concretos desta maneira. Acontecem com grupos específicos, por razões específicas, em momentos específicos. Não se repetem exatamente, mas aproximadamente, com as mesmas características de especificidades. E isto é, precisamente, o que os converte em acontecimentos de significado universal. O que aconteceu pode voltar a acontecer. Todos somos vítimas possíveis, criminosos possíveis, ou espectadores possíveis. Então, eu acho que essa fala do Yehuda Bauer, primeiro, ela é muito forte, né, no sentido de que todos nós, em diferentes contextos, somos vítimas possíveis, criminosos possíveis ou espectadores possíveis. E ela também atualiza muito essa discussão, especialmente desse segundo argumento que você cita, Anitta, que é esse argumento do: olha, vocês não aprenderam nada? Primeiro que a vítima não deveria aprender nada, né? Quem tem que aprender alguma coisa com tudo isso é o algoz. Então, acho que essa é a primeira coisa. Nós não temos que perguntar ou que exigir da vítima, do grupo vítima, que ele aprenda algo da experiência traumática que ele vivenciou. É preciso perguntar ao Estado, é preciso exigir que o Estado aprenda alguma coisa e crie mecanismos que digam assim, ó, isso aqui não vai voltar a acontecer porque o Estado aprendeu o que aconteceu. Porque vidas humanas foram exterminadas no ponto principal do termo, assim, né? As vidas humanas foram exterminadas. E com isso, quem precisa aprender é o Estado, não é o grupo vítima. Muito por aquela discussão que nós fazíamos anteriormente acerca dessa cultura do testemunho, acerca desse testemunho ser banal, de coisas banais da vida cotidiana. Aquele sujeito que estava ali vivendo a sua vida, ele foi objetificado e transformado em uma coletividade que talvez ele não pertença. Então, é dizer que esses sujeitos, eles não tiveram a possibilidade de dizer assim, não, eu não sou judeu, de negar a sua própria identidade, de não se reconhecer como dentro daquela identidade, porque quem construiu a vítima foi o algoz. Então, é o algoz que precisa aprender alguma coisa. Então, esse argumento, né, esse primeiro argumento, ou melhor, esse segundo ponto que você levanta, ele é, como você mesma colocou, ele é esdrúxulo, né? Ele não dialoga com nada dentro da nossa sociedade que nessa discussão que nós fazíamos anteriormente, que gere significado. Não há nenhuma construção de significado em se perguntar ao grupo vítima, e especialmente ao judeu, se o judeu aprendeu alguma coisa. Segundo, que aqui há uma confusão muito grande entre o que é ser judeu e o Estado de Israel, né? Quando você diz, vocês, judeus, não aprenderam nada sobre isso, olha, mas não é o judeu quem está em guerra ou não está em guerra, quem está praticando genocídio ou não está praticando genocídio. Não é o judeu, é o Estado de Israel. Então, há uma confusão completa entre o que é o Estado de Israel e o que é a vivência da judeidade das pessoas e, principalmente, da coletividade, né? Você transforma todo um grupo em uma massa coesa
como se essa massa coesa tivesse o mesmo pensamento, agisse sempre da mesma forma, como se não houvesse dentro desse grupo contradições, como se não fosse um grupo como qualquer outro grupo humano. E aí, por isso mesmo, é um argumento antissemita, né? No sentido de querer construir uma coletividade para ser uniforme, para age dessa forma, pensa dessa forma, e é um corpo sendo controlado por uma única mentalidade, é um corpo de indivíduo sendo controlado por uma única mentalidade, quando, na verdade, nós temos múltiplos pensamentos dentro de um mesmo grupo, como acontece dentro de qualquer outro grupo humano. Então, acho que isso precisa ficar muito claro dentro desse argumento, e aí é como você colocou, eu acho que eu comecei aqui falando sobre isso, que não se discute com revisionistas, com negacionistas, porque eles vão sempre criar argumentos, né? E aí esse é o ponto. Então, quando a gente fala desse ponto em específico, são pessoas que querem o debate raso, por assim dizer, né? Que não querem aprofundar o debate para entender quais são as múltiplas camadas, as contradições, as escalas de cinza que fazem parte desse argumento. E no primeiro ponto, né, de que justificar qualquer ação porque foi vítima do Holocausto. Aí eu acho que a Amanda começou falando sobre isso, sobre quando você sacraliza o evento, né? Que aí é o extremo oposto, você já não está mais banalizando, você está sacralizando. Olha, eu passei por isso daqui, então qualquer ação nesse sentido pode ser tomada. E aí, de novo, voltando à historiografia, quando a gente faz essa discussão dicotômica que não existe entre o particular e o universal, o Holocausto foi um evento particular, foi um evento universal, o que é que foi? Então, essa dicotomia ela já foi diluída, mas eu trago ela aqui para dizer o seguinte: quando Israel foi construir a sua política de memória ou de educação em termos do Holocausto, por assim dizer, ele deslizou do particular para o universal. Se a gente pega um contraponto, os Estados Unidos, ele faz o sentido contrário, ele desliza do argumento universal para o argumento particular. Por que é que eu trago isso? Porque quando essa memória do Holocausto começa a ser construída no espaço cultural, social, político, por assim dizer, de Israel, as palavras de ordem era resistência e heroísmo. Então, essas palavras de ordem era no sentido de dizer, primeiro eu vou construir uma estrutura para dentro, uma estrutura particular, para depois dizer que esse fenômeno ele é universal, que essa discussão precisa ser universal. Os Estados Unidos, por sua vez, fizeram um caminho contrário. Então, era aquela ideia de democracia, de liberdade, de direitos humanos, que é muito universal para comprar essa ideia e depois tentar, de certa forma, por assim dizer, americanizar os discursos sobre o Holocausto, né? Num contexto geograficamente, politicamente muito distante do que aconteceu, de onde aconteceu, de onde decorreu. Então, quando eu trago esses pontos, é para dizer que essa discussão de tentar utilizar o Holocausto para tanto justificar ações do Estado de Israel, quanto para, no sentido contrário, como você colocou o outro lado da moeda, dizer que, não, vocês não aprenderam nada, nós não estamos falando necessariamente sobre a ocorrência do Holocausto. Eu complementaria dizendo que nós sequer estamos falando sobre o Holocausto, nós estamos falando sobre outra coisa, nós estamos falando sobre a geopolítica local, nós estamos falando sobre guerra, mas nós não estamos falando sobre o Holocausto. Não é necessariamente a memória do Holocausto ali, ela está sendo somente evocada como um instrumento político e não como uma memória para ser mobilizada para gerar determinados significados. Ela é um instrumento político, um instrumento político que está sendo usado para e por razões políticas. Aqui na nossa introdução também, né, quando a gente te apresenta aqui, né, a gente cita um projeto, né, um projeto de extensão que você realizou junto aí, desenvolveu com o Museu do Holocausto de Curitiba. Queria que você contasse um pouco, né, até para a gente aqui, mas também para quem está ouvindo, né, quais que eram os objetivos, né, desse projeto, né, o Milhões de Vozes, e também, né, na prática, se na prática, quais que foram os recursos pedagógicos desenvolvidos, se ainda é possível usá-los, né, como, né, de que forma fazer isso da forma mais proveitosa possível, né, queria que você comentasse um pouco. O projeto Milhões de Vozes, Testemunho Shoah e o ensino de história no tempo presente, essa era a microtemática, por assim dizer, surgiu com o objetivo de lidar com a realidade digital, com essa cultura da imagem em que nós estamos.
Então, a ideia era produzir pequenas animações, né? São 18 vídeos que contam a história de 18 sobreviventes, com algumas exceções. Alguns deles, acho que 3, não, um deles, apenas só um, não sobreviveu ao Holocausto. Nós contamos a história de uma família inteira que morreu nessa tragédia. E outros 2, acredito que não vieram para o Brasil. Demais, os outros 15 são sobreviventes que vieram para o Brasil e que reconstruíram suas vidas aqui. Então, era um pouco nessa tentativa de aproximar, de entender como é que essas narrativas elas existem aqui, e os desdobramentos disso são muitos. Os objetivos, eles começavam por aí, né? Lidar com essa realidade digital, com essa cultura da imagem que está presente nas salas de aula, que está presente nessa geração que nós vivemos. O podcast, por exemplo, é um exemplo disso, né? Essa cultura visual que nós desenvolvemos e que é tão importante. Então, o objetivo primeiro do projeto, por assim dizer, era isso, era como trabalhar esses testemunhos a partir de uma linguagem que fosse acessível a outros públicos, que pudessem escutar esse testemunho de uma forma que não fosse a mesma forma de acessar a Shoah Foundation, por exemplo, e escutar um sobrevivente falando diretamente, com um vídeo muito longo, por assim dizer, enfim, com essas outras características do audiovisual, né? Então, esse foi o principal ponto. E aí, a partir disso, nós produzimos essas 18 animações com uma equipe muito grande para produzir cenário, para tentar buscar essas representações, tentar fazer o mais próximo possível dos cenários, por exemplo. Então, a gente ia retratar o campo de Auschwitz, ia tentar retratar em termos de animação aquilo o mais próximo possível, precisava de um designer para fazer aquele desenho. Então, partia um pouco disso. E aí, o que nós caminhamos nesse sentido, e indo entendendo, sabe, assim, a cada vídeo nós entendíamos um pouco mais do projeto. Acho que uma pergunta-chave, assim, era o que é que nós poderíamos conhecer por meio dessas histórias de vida. Então, cada história de vida dessa é mobilizada por um objeto que está presente no Museu do Holocausto de Curitiba, e é por meio desse objeto que a história daquele sujeito é contada. E em cada um desses objetos nós temos um tema que é um tema que vai disparar aquela história. Então, empatia, justiça, solidariedade, são temas assim, amizade, são temas que vão aparecendo nas histórias e que é o tema que nós queremos falar com crianças, mas também com outros públicos, seja os jovens em sala de aula, sejam pessoas que estão dentro de uma mediação museológica, enfim, até mesmo dentro da universidade, a partir do momento em que esses vídeos passam a ser trabalhados de uma outra forma. Em termos de que tipo de material nós geramos, para além das animações, a minha tese de doutoramento é fruto desse projeto também. Ele surgiu daí, e aí, a partir do momento em que eu fui me debruçar sobre cada uma dessas histórias de vida, eu me dei conta que se trabalhasse somente uma história de vida dessa, já seria, assim, imensa a quantidade de material que você poderia trabalhar e o que você poderia mobilizar. Muito nesse sentido de entender que o que nós fizemos nesses vídeos é um recorte. Meio que nós pegamos essa estrutura do antes, durante e depois, recortando para dar ênfase no durante, já que o que nós estávamos querendo fazer era contar a história da Shoah por meio dessas histórias de vida. Mas aí a gente vê que, ao trabalhar cada uma dessas histórias, o que essas pessoas têm a contar sobre o antes e o que essas pessoas contam sobre o depois, sobre como foi se adaptar ao Brasil, sobre aprender o idioma, sobre o clima completamente diferente, sobre a culinária, tudo isso são portas que vão se abrindo e que a gente diz assim, bem, aqui está outra coisa que pode ser pesquisada, que pode ser trabalhada e que tem esse potencial de gerar nas pessoas que escutam esse sentido empático. E aí, essa empatia não é aquela empatia simplesmente de, eu vou me colocar no lugar do outro, mas e nós buscamos tentar, pelo menos, trabalhar isso no vídeo, é uma empatia no sentido do que o filósofo Levinas nos ensinou, sabe? Que a empatia não é simplesmente você... eu respeito o outro, porque o respeito acaba nele mesmo, né? Eu respeito a existência do outro e ponto. Mas é no sentido de se responsabilizar pela existência do outro. Era naquilo do que o Bauer citou anteriormente. Todos somos vítimas, todos somos criminosos e todos somos espectadores. Então, é no sentido de ensinar que nós não podemos ser espectadores da violência. Nós precisamos ter responsabilidade. Mais do que respeitar a vida do outro, eu preciso ser responsável pelo fato de que o outro tem direito de existir da forma como ele é, da forma das suas vivências culturais, dos seus costumes, da sua língua. Então, ele tem o direito de existir daquela forma. E aí eu acho que passa por
esses vídeos, né, passa muito por esse processo de tentar mobilizar esse tema e de entender que esses objetos todos, eles não contavam história, eles passam a contar uma história a partir do momento em que nós vamos enquadrando esse objeto para ele contar uma história que gere algum tipo de significado no nosso presente, que faça com que o outro se responsabilize pela existência da multiplicidade que compõe a nossa cultura. Alana, que prazer, que privilégio te ouvir. Então, pessoal, para quem quer ouvir de novo aqui todos os créditos, procurar o trabalho da Alana na internet. Já dá para achar, Alana, sua tese de doutorado online? Ainda não está ainda não. disponível no depósito da universidade, demora um pouquinho para entrar, mas já foi depositada. Ao longo desse ano ela entra lá. Bom, o mestrado acham, se alguém quiser O mestrado procurar, acho. então tá bom. Então a gente conversou com a Alana de Moraes Leite, que é doutora, agora formada doutora pelo programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela também que coordena o Laboratório de História e Memória do Holocausto do Projeto IB no Campus. Fiquem ligados aqui para quando abrirem as inscrições do IB no Campus, que será no mês de março. Então, para quem quiser participar do laboratório, né, da Alana e os outros que a gente oferece. E também, junto ao Museu do Holocausto de Curitiba, a Alana desenvolveu o projeto de extensão Milhões de Vozes, Testemunho Shoah e o Ensino da História do Tempo Presente. Alana, foi um privilégio te ouvir, uma grande aula, a gente te agradece muito por estar com a gente nesse episódio e volte sempre. Sou eu quem agradeço muito pela oportunidade de discutir aqui com vocês. Acho que tudo que a gente discute é muito fruto da mobilização do conhecimento, né? Não sou eu sozinha, sou eu conversando com vocês a partir de tudo que foi colocado. Eu agradeço imensamente por essa oportunidade, espero que possamos ter muito mais diálogos assim. Muito obrigada, Alana. Foi um prazer te conhecer também e te ouvir. Aprendi bastante, acho que quem está ouvindo também aprendeu bastante. Bom, e para quem está ouvindo, quiser mandar uma mensagem para a gente, indicação de tema, comentar o episódio, é só escrever para o ieucomisso@institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.